foi o que ele fez aqui. Apresentou para vocês uma tabela com 3 tipos de explosivos, né? Nitroglicerina, TNT, azida de chumbo. E agora você já sabe que a azida de chumbo é um iniciador. Agora você já sabe que isso poderia ser utilizado em espoleta. E aqui você tem explosivos capazes, né, de serem utilizados como propelentes, como reforçadores, né, como carga principal. A azida, geralmente, ela é muito estável e geralmente vem com misturas, por isso que você não está vendo oxigênio aqui, né? Geralmente está feito com misturas. Mas é de todos os 3 a azida mais instável. Tudo isso aí não é importante. Como é que ele mede a potência de um explosivo? Ele vai pegar o seguinte, ele vai colocar esse explosivo dentro de um cilindro de chumbo. Dentro desse cilindro de chumbo tem um orifíciozinho nesse cilindro, coloca 10 gramas lá do explosivo dentro desse orifício, fecha, né, com areia e tal, coloca um fiozinho lá dentro, detona aquele explosivo dentro daquele cilindro de chumbo. Obviamente, antes ele já tem qual é o volume daquele orifício, ele já sabe que ali tem um volume, que ele colocou a água, mediu aquele volume. Depois da detonação, ele vai ver quanto foi expandido, né? Quanto aumentou aquele orifício. De posse disso, ele tem aqui essa informação em centímetros cúbicos por 10 gramas de explosivo. Quanto em centímetro cúbico expandiu aquele cilindro. Então você pode observar que a nitroglicerina, ó, conseguiu uma expansão maior do que o trinitrotolueno e do que a azida de chumbo. A ideia básica é essa. Então, dos 3, qual o mais potente? Nitroglicerina. Quase o dobro da potência, né? Ou mais do que o dobro da potência. Mas não é isso. Você não precisa saber isso para responder essa questão. Isso é só para contextualizar. E o que ele quer saber? Então, o que ele quer saber... vamos também olhar para isso aqui, olha. Vamos olhar para os gases gerados após a detonação dos explosivos, né? Então, toda vez que você detona um explosivo, vai gerar gás, que são moléculas estáveis, né? Então, você tinha uma molécula muito instável, gerando moléculas mais estáveis. E a diferença daquela energia, meu amigo, é a explosão. Reação exotérmica, libera muito calor, né? E os gases formados com a combustão geralmente são dióxido de carbono, o gás de nitrogênio, o gás oxigênio e água. Calma, não é H2O água ali, é vapor d'água. É água na forma de vapor. Afinal de contas, você está com altas temperaturas aqui. Então, formado sim, água, mas na forma de vapor, né? São os gases formados aqui após a explosão da nitroglicerina. Agora, conte para mim quantos mols de gases são formados na detonação da nitroglicerina, quantos mols de gases são formados na detonação do trinitrotolueno e quantos mols de gases são formados na detonação da azida de chumbo. Faça isso aí agora, vamos ver. Antes de você partir para a próxima página, eu vou circundar aqui com a caneta azul os gases formados pela detonação do TNT. Monóxido de carbono é um gás, né? Carbono não. Carbono não é gás. Então, esse aqui não é gás, hein? Hidrogênio é gás, tá aqui, ó. Nitrogênio é gás. Tá bom? O único cuidado que você teria que ter é somente distinguir isso, o que é gás e o que não é. Na verdade, quando você detona algum material, pode ter algum resíduo sólido, né? E como é que você vai saber que é resíduo sólido? Você vai saber porque ele está na fórmula elementar. A azida forma gás
nitrogênio, N2. Mas o chumbo aqui é partícula. O chumbo ele se volatiliza e depois, em contato com a temperatura ambiente que está mais fria, volta se depositando na forma de sólida. Então só tem que ter cuidado na hora de contabilizar a quantidade de gás formado, de lembrar que o chumbo e o carbono não são gases, né? São partículas sólidas. Quando você queima o óleo diesel, por exemplo, aquela fumaça que sai na descarga do ônibus, aquela fuligem ali, no material particulado preto, é carbono, devido a essa combustão que é incompleta. O motor não está muito ajustado, a combustão é incompleta e gera, então, partículas de carbono. Não é gás, é partícula sólida. Hein? Conta, porque agora a água está na forma de vapor. Conta como gás também, porque a água está na forma de vapor. Conta como gás, sem dúvida. O que agora eu vou contar para vocês aqui é o seguinte: contar agora quantos mols de gases são formados aqui, a partir de 1 mol de cada composto explosivo. Agora é só você fazer uma soma aritmética. Então, tudo que eu preciso que você faça é uma soma aritmética para acertar essa questão. E compreender como é que funciona o mecanismo de explosão. Para tirar você dessa pegadinha, você só teria que saber que carbono e chumbo não são gases. Então, o gás que provocou essa expansão são os gases aqui. Eu teria 3, 2,5, 5,5, mais 1,5, 7. E mais 0,25, eu teria 7,25 mol de gases formados com a detonação de 1 mol de nitroglicerina. Para o TNT eu teria 6 mais 12,5 mais 1,5, 10 mols, né, de gases formados. E para a Zira eu tenho 3 mols de gases formados. Feito isso, as assertivas vão fazer perguntas para você e relacionar se o efeito traz com a quantidade de gás formado, né? Então, fica muito fácil agora. Vamos ver as perguntas que ele vai fazer para você. Então, por exemplo, a expansão Traus, aqui na literatura eu encontrei como um L, né? E não como um I. É um tanto maior quanto é a maior quantidade em mols de produtos por mol de explosivo decomposto. Então, você está dizendo, quanto maior o número de mols, maior vai ser a quantidade, ou melhor, maior vai ser a expansão Traus. Tem que ver, porque a princípio parece ser verdadeiro, mas não é proporcional. Você vê que quem se expandiu mais foi a nitroglicerina, e a nitroglicerina só produziu 7,25 mols. Então essa assertiva que ele fez é falsa. Na assertiva número 2, a explosão de 1 mol de TNT gera maior quantidade em mol de produtos gasosos do que os dois explosivos. Nós vimos que o TNT gera 10 mols, os outros geram 7,25, né? E 3 mols, portanto, a assertiva está certinha, né? E na número 3, a nitroglicerina é entre os 3 explosivos que, após a explosão, deixa a maior quantidade de resíduos sólidos no bloco de chumbo, utilizado para medir a expansão Traus. Então, essa aí é a pegadinha da questão. Essa é a pegadinha da questão. Se você não soubesse que, voltando à questão, se você não soubesse que carbono é sólido, chumbo é um resíduo sólido, observe, eles vaporizam, depois se condensam.
na verdade, a nitroglicerina é a detonação mais limpa. Ela é limpa, não deixa nenhum resíduo sólido, tudo vira gás. Portanto, o que ele falou a respeito da nitroglicerina não é verdadeiro. E essa é uma sequência de respostas corretas. Vamos para frente. Aqui eu coloquei até a imagem do cilindro de chumbo, né? Para que vocês visualizem, né, o corpo de prova. Teve aqui o fio, né? Os fiozinhos aqui para poder detonar o explosivo que está aqui dentro de um orifício, né? E depois que detona, né, gera uma expansão. Esse orifício aqui, ó, é expandido. E ele mede o volume dessa expansão. É isso aí. Aqui tem um esquema em um corte lateral, só para vocês visualizarem. E aqui a resolução comentada. Tem uma questão aqui que vai testar se você sabe diferenciar o que é uma detonação e uma deflagração. Então, para que você não leve essa dúvida, eu coloquei a definição nos 4 eventos mais comuns quando se trata de explosivos, que é a combustão, a própria explosão em si, a detonação e a deflagração, certo? E aí no material de vocês eu quero que você faça uma observação e façam até uma alteração também. Eu não creio que vocês não tenham dúvida em relação ao fenômeno da explosão, que é um processo físico-químico, físico porque há a transformação dos componentes do estado sólido para o estado gasoso, então um processo físico, sim, também, né? E químico, porque tem uma reação de combustão. Então, se vier esse nome processo físico-químico, está correto. Fortemente exotérmico. Lembra que os processos podem ser de liberação de energia térmica, são processos exotérmicos, e os fenômenos que absorvem energia térmica, resfriando, né? A reação você detecta pelo resfriamento da reação, são fenômenos endotérmicos. Bom, que se desenvolvem a elevada e extraordinária velocidade. Eu gostei dessa palavra extraordinária, porque dá uma ideia de uma magnitude bem maior do que num processo de combustão. Rápida queima do combustível, originando um considerável volume de gases, elevada temperatura e pressão, com produção de ondas de choque ou de pressão, acompanhados de efeitos mecânicos e sonoros. Tá bonitinho, tá ótima a definição. Já a combustão, aqui eu quero que você entenda, a explosão também é uma combustão, né? Mas normalmente se utiliza a palavra combustão para um processo exotérmico que se desenvolve a baixas velocidades, com queima de combustível em atmosfera comburente, ou seja, eu preciso da presença do oxigênio, e liberação de gases ou de vapores desacompanhados de onda de choque. E aí não tenho mais as ondas de choque, nem de pressão, nem efeitos sonoros significativos, né? A combustão da gasolina no motor, a combustão interna. Essa combustão pode ser completa ou pode ser incompleta, né? Só lembrando que também a combustão pode gerar resíduos sólidos, como aquele exemplo que eu citei do óleo diesel, quando na queima do óleo diesel de um ônibus, por exemplo, das descargas, soltando aquele material particulado. Se a combustão é incompleta, porque teve falta de oxigênio. Quando você não consegue fornecer oxigênio suficiente para aquela combustão, aí eu não consigo produzir CO2, eu produzo CO, menos oxigênio, ou só produzo carbono, não tem oxigênio. Então, quando a combustão é incompleta, é porque está faltando oxigênio. Quando você, por exemplo, vai no fogão da sua casa e você acende e a chama está amarelada,
significa que aquela combustão, que você botar uma panela de alumínio, muitas vezes aquela chama amarelada vai enegrecer aquela panela, que é a fuligem, é o carbono, resíduo sólido. Significa que a combustão está incompleta. Geralmente acontece isso quando o bujão de gás está com a pressão baixa, já está ficando vazio. Quando ele está muito cheio, com a pressão está boa, você liga a chama, você vê uma chama azul, né? A combustão está completa ali. Agora aqui, a questão ela gira em torno da definição entre deflagração e detonação, né? Então a diferença, e eu quero até que vocês façam essa um adendozinho aqui nessa questão, é que a deflagração é um processo químico, também isotérmico, que também se desenvolve a uma velocidade alta, mas agora a queima é gradual. A queima é gradual, queima do combustível é gradual, certo? Embora haja também a liberação de elevado volume de gás, também há uma pressão considerável, também há como é um processo isotérmico com alta na temperatura, né? Esse processo, essa combustão, eu quero que vocês anotem aqui o nome assim, botem assim, combustão. Facilita para resolver a questão. Subsônica. Ô professor, o que é isso? Subsônica tem a ver com a velocidade do som. A velocidade do som, 340 metros por segundo. Então, se a combustão é subsônica, ela se propaga a uma velocidade abaixo da velocidade do som. Certo? É um caso, por exemplo, aqui de pólvora negra. Pólvora negra, ela se deflagra, ela não explode. Ela se propaga a baixas velocidades, né? Agora, eu quero que você faça uma mudança um pouquinho maior na próxima definição, que é a detonação, certo? A detonação, vou ler para vocês, constitui um processo físico-químico fortemente exotérmico que se desenvolve com uma combustão instantânea. Agora você vai estar detonando algum explosivo, né? Aí você está utilizando explosivos, altos explosivos, não mais daqueles baixos explosivos, porque a velocidade agora é muito alta. Produzindo calor, chama, acompanhado de efeitos sonoros. Agora mude isso aqui, arrisque isso aqui, ó. Ausente de. Risque esse ausente de. Em alguns livros eu vi que existia a ausência de ondas de choque, e outros eu constatei que, na verdade, esse efeito de combustão, bote assim, fenômeno propagado. Aí você bota aqui, ó. Escreva isso que eu vou ditar para vocês. Propagado através de de ondas de choque. Propagados através de ondas de choque. Então, propagados através de. Não precisa nem pagar esse dia aqui, ó. Você tira a palavra ausente e bota propagado através. Propagado através de ondas de choque. Agora são as ondas de choque que vão transmitir energia para a sua carga explosiva e você consegue a detonação. Eu quero que vocês também coloquem aqui a combustão. Se a deflagração é uma combustão subsônica, agora eu quero que você coloque aqui, ó, combustão supersônica. Ou seja, uma combustão que se propaga com velocidade maior que a velocidade do som. Agora fica fácil, tranquilo para você acertar essa questão aqui. Sobre o processo de detonação de explosivos, é correto afirmar. Questão de perito criminal no Paraná. É uma transformação física ou química rápida, acompanhada de conversão de energia potencial em trabalho mecânico.
na verdade, você não aproveita, né? Trabalho é um aproveitamento da energia. Como você não tem esse aproveitamento de energia, essa transformação em trabalho mecânico foge ao escopo. Se fosse uma combustão de um combustível, né, através da combustão interna, né, de um motor a combustão interna, você aproveita aquele trabalho mecânico. Então, na letra B, há uma propagação supersônica. Olha aqui a palavra supersônico, por isso que eu pedi para fazer aquela observação. Então, está certo até aqui. Autossustentada, essa palavra autossustentada é interessante, porque uma vez que você iniciou, ela não para mais. Isso tanto vale para deflagração como para detonação, de uma reação de decomposição química exotérmica. Bateu aqui a definição perfeita para, ou pelo menos, se não perfeita, mas correta para um processo de detonação. Cuidado que ele poderia ter colocado aqui subsônica e tornaria a questão errada. Letra C, uma transformação de energia cinética em trabalho de expansão isobárico. Aí já essa transformação em trabalho a gente já viu que não se aplica. Letra D, uma reação óxido-redução. Sim, toda reação de explosão de óxido-redução que absorve energia produzindo trabalho de descompressão. Aqui é o contrário, o trabalho que poderia ser produzido seria de compressão, não de descompressão, né? Isotérmico a temperatura constante, também está totalmente fora. E a outra é uma mudança de fase do estado gasoso para o estado líquido, fora, até mesmo por eliminação, né? Como o colega está falando aqui, até por eliminação, você poderia acertar a questão na letra B. Mas agora você, além de ter esse recurso da eliminação, agora você tem a definição. Se ele quiser complicar mais, você agora está pronto para acertar essa questão. Sobre explosivos iniciadores, também uma das poucas provas que eu vi sobre explosivos, né? São empregados, na letra A, são empregados para iniciar a pressurização da carga explosiva. Essa é a questão certa, tá? O que ele quer dizer com pressurização? Ele quer dizer com o mecanismo de detonar a carga, que pode ser por pressão, que pode ser por calor. Na letra B, são usados para projeção ou propulsão. Nós já vimos que os que são utilizados para propulsão são os propelentes e não os iniciadores. Letra C, são constituídos por substâncias quimicamente puras. Também vimos que normalmente os iniciadores são misturas. Veja o exemplo do cartucho da arma de fogo, né? Letra D, apresenta a velocidade de detonação compreendida entre 6 e 400 metros por segundo. Talvez você tivesse um pouco de dúvida aqui, mas essa velocidade de detonação é pequena, baixa, comparadas com aquelas que eu citei, de 1.000, 7.000, 9.000. E essa velocidade é própria dos explosivos propelentes. Eles são da pólvora negra, por exemplo. Isso aqui é a velocidade da pólvora negra. Exatamente. Isso aqui acaba então deflagração e não uma detonação. O que não é interessante para um explosivo iniciador, que eu preciso de impacto rápido e forte. Na letra E, são estáveis ao armazenamento. É justamente uma característica dos iniciadores serem instáveis, né? Ao contrário. Feito isso, eu quero que vocês analisem só mais uma questão aqui para que a gente feche essa questão do explosivo. Nessa questão, eu já inclusive coloquei a reação de decomposição da nitroglicerina, né?
As substâncias, vamos ler, as substâncias orgânicas e inorgânicas nitradas são conhecidas por suas características explosivas. A nitroglicerina é uma dessas substâncias, sendo detonada quando sujeita a choque. Na detonação, a nitroglicerina se decompõe. Tem um pouco aqui de mistura da última questão, né, que eu falei a vocês que se decompõe em gases, né? E se você observar aqui, ó, são gases. Todas essas substâncias são gases formadas pela decomposição da nitroglicerina. Aqui eu tenho 2 mols para equilibrar essa reação, por isso que ele colocou o índice 2 aqui na frente. Dá conta aqui, somando só por curiosidade: 5, 6, 11 e 3, 14, 14,5, né? 14,5 mols formados. Na questão nós calculamos quanto? Na última questão, na questão do concurso, 7,25 mols. 7,25, justamente metade disso aqui. Porque na questão eu tinha 1 mol. De nitroglicerina. Como agora eu tenho 2 para equilibrar, deu certinho o dobro, tá? Então você tem gases formando, todos os gases, não há resíduos nenhum. Aí ele coloca para você, o que é que vai ser gerado? Aí ele coloca para você, letra A, CO2, água e nitrogênio. Ok, só faltou oxigênio. CO2, monóxido de carbono. Isso é gerado quando a combustão é incompleta. Não é o caso. Água e nitrogênio. CO, água e nitrogênio. Letra D, CO, água, nitrogênio e oxigênio, né? Então seria a letra certa, a letra D. Ok? Detalhe que na verdade ele não coloca para você essa reação aqui, eu coloquei para vocês responderem, enxergarem melhor. Mas se vocês lembrarem que é o nitrocomposto e que na fórmula dele ele tem carbono. O que é o nitrocomposto? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio e oxigênio por causa do NO2. Então, se eu queimar isso aqui, eu tenho que ter gases com esses elementos aqui. Então, bastava só lembrar disso que você, por dedução, você saberia acertar a resposta. Conceito de bomba. O que na verdade bomba é um artefato, né, que é utilizado com a finalidade, né, de produzir um efeito ou benéfico, se for para fazer algum tipo de uso em construção civil, ou algum efeito criminoso, né? Mas é um engenho. E isso, o que é mais interessante na bomba são as formas de acionamento do material explosivo. A criatividade do ser humano e a forma de acionamento é que vai dar assim, uma característica toda especial para aquele artefato ali que é a bomba, né? Acho que eu vou mostrar aqui alguns casos do laboratório, fazer um comentário bem rápido para vocês enxergarem também como é isso na realidade e pode acontecer com vocês no interior. Olha que interessante, você tem situações aqui de artefatos caseiros que foi aquele que eu mostrei naquela foto inicialmente. E depois que isso foi desativado, esse material chega para a gente, antes de chegar para a gente, ele é desativado. Então você tem uma área ou da Polícia Militar ou da Polícia Civil, pessoas especializadas que vão desativar esse material. Desativou, chega para a gente vai analisar a presença ou não de material explosivo nele. Isso vai aumentar aumentar o dolo, né? Isso foi negativo, não havia material explosivo, isso seria uma simulação. Também as situações de carta-bomba, né? Eu tinha um envelopezinho todo fechado, você vê que o endereço, né? Endereçamento direitinho. E você tinha, assim, mecanismos aqui, ó, de acionamento elétrico, né? Do material explosivo. Pilha, né? Fios, né? Provavelmente um temporizador
Provavelmente que vai entregar uma carta bomba, quer que aquilo exploda no momento posterior, né? Não na hora que você está entregando.